Irmãos, nós nessa manhã vamos estudar um tema, e eu começo a apostila, quem teve a oportunidade de lê-la durante a semana, e quem não teve ainda, tenho absoluta certeza que vai fazê-lo essa semana, já que se caracteriza como um tema central da fé reformada calvinista, que é a perseverança dos salvos, ou, em alguns lugares, dos santos. E alguns autores dizem, e eu acho que com bastante propriedade, que o nome, na verdade, não deveria ser a perseverança dos salvos, porque isso dá uma ideia de que a segurança da salvação depende de você ser perseverante. E a doutrina diz exatamente o contrário. Diz que nós somos salvos, obrigado Ricardo Garoto, nós somos salvos e garantidos pela preservação de Deus e do Espírito Santo. Que, portanto, o nome desse tema teológico deveria ser a preservação dos salvos. Mudando o título, a gente já fica com uma luz maior sobre o significado do que a gente aqui quer ministrar. A grande controvérsia entre o calvinismo e o arminianismo é que quem é que garante a salvação? Quem garante? Seremos salvos porque até o final manteremos nossa fé, venceremos o pecado, sustentaremos nossa confissão de fé, não nos deixaremos abater, não tropeçaremos em momento algum, ou se tropeçarmos logo nos levantaremos. Portanto, a nossa salvação depende da minha decisão, da minha posição, do meu comportamento, da minha estabilidade espiritual, ou a minha salvação depende daquele que me alcançou, me chamou quando eu ainda era pecador, me ofereceu de graça a salvação, fez com que o sangue do seu Filho fosse aplicado sobre a minha vida, em mim gerou arrependimento e eu respondi com fé. E esse Deus que tem todo esse plano e esse propósito, então há de sustentar e levar até o final o seu plano e o seu propósito. Então essa é a controvérsia da doutrina da preservação da fé. Alguém abaixa de dúvida, por favor, o som, que o professor da outra classe já veio aqui fechar a porta, por favor. Então, essa é a controvérsia. E a gente pode iniciar, aí atrás já está dando para ouvir, abaixei em respeito às demais classes. A questão que a gente pode começar é apelando à lógica, antes de entrar no texto bíblico, apelarmos para o raciocínio lógico. E o raciocínio lógico é o seguinte: você tem algo muito precioso na sua mão, muito precioso, tão precioso que você diria que é a coisa mais preciosa da sua vida. E essa coisa preciosa que você tem na sua mão custou a vida do seu filho. Para você obter aquilo que está nas suas mãos como um bem precioso, você teve que perder o seu filho. E para você guardar, preservar esse bem precioso, você tem duas opções. Ou você pede para uma pessoa falível guardar, ou você pede para alguém que você sabe que é absolutamente infalível guardar. Essa é a questão. Quem guardará esse tesouro? Quem preservará para você o tesouro mais importante da sua vida, que custou o preço da morte do seu filho? Alguém falível ou alguém infalível? Essa questão da lógica, ela começa nos dizendo que a salvação nos custou, embora aplicada a nós de graça, custou a vida do filho. Deus entregou o seu filho. Deus tem um plano que começa antes da gente ser criado. Nós já lemos isso, a aula passada e a aula anterior. O pastor Romualdo e o Marcos fizeram 2 aulas sobre a graça comum,
falando sobre a aplicação desde o início do plano de salvação, nós então entendemos que a nossa salvação é algo que começa na eternidade, antes que nós mesmos existíssemos. E esse plano atravessa o tempo, vem na história, nascemos e somos chamados pelo Senhor, passamos pela cruz, aceitamos a obra de salvação do Senhor, em nós é produzido arrependimento, respondemos com fé, nasce dentro de nós uma nova natureza, somos nascidos de novo, somos regenerados. No dizer de Pedro, agora em nós está a divina semente, a nova natureza. E então, após todo esse projeto, o ponto final, que é a efetiva salvação, falharia o Senhor? Deixaria um projeto que começa antes da eternidade, antes de existirmos, agora no seu capítulo final, no encerramento, depender da nossa absoluta fé, verdadeira fé, sustentável fé? Essa é uma questão de lógica, por enquanto, eu não citei nenhum texto bíblico, apenas estou apelando para a lógica, para mostrar a vocês que apenas pela lógica, a preservação ou a perseverança da nossa salvação não pode depender de alguém como eu. A minha salvação não pode depender de mim. Se ela dependesse de mim, eu ia viver muito mal. Eu ia viver sob tensão emocional, o burnout, que agora é a palavra da moda, desde o berço. Porque eu posso estar salvo hoje, perdido amanhã, salvo hoje, perdido amanhã. Eu posso dormir salvo, tiver um sonho pornográfico, um sonho pecador, e acordo perdido. Eu fui dormir salvo e acordei perdido. Aí eu corro para a igreja, confesso o meu pecado e estou salvo. Mas no meio do meu trabalho, alguém me fala uma bobagem, eu faço uma palavra rude, grito, falo, você é isso, você é aquilo, perdi a salvação. Mas aí à noite, novamente, eu me arrependo e novamente eu estou salvo. Se Jesus voltar, eu estou salvo. Mas se o Senhor voltar e eu estiver pecando ou num pecado ainda não confessado, perdi a salvação. E assim é o que é a doutrina na visão arminiana. A nossa salvação depende da nossa perseverança. Então, a grande questão é, fomos alcançados, fomos agraciados com a salvação, não porque éramos fiéis. E as regras não poderiam mudar agora. Não precisamos nos manter fiéis para merecer algo que ganhamos quando ainda éramos infiéis. A perseverança é uma obra contínua do Espírito Santo na nossa vida, por meio do qual a obra da graça que começou no nosso coração será levada até o fim, em plenitude, por aquele Deus que é perfeito e não falha. Amém? Bom, então, passados pelas interpretações diferentes e pela lógica, nós vamos agora para a Bíblia, encontrarmos as 7 garantias. Vou tirar daqui que esse microfone não está ficando muito sustentável, eu vou segurar. Nós vamos passar agora para 7 garantias. Até aqui alguma consideração, embora o Marcos já introduziu uma nova forma da aula, porque, segundo Marcos e Romualdo, os nossos alunos, que são muito participantes, muito comunicativos, muitas vezes se estendem muito nas suas opiniões, perguntas e controvérsias, e às vezes a aula não consegue chegar até o fim, então ele achou que seria interessante dar 20 minutos de aula, 10 minutos de perguntas, 20 minutos de aula. Então eu vou pedir apenas assim, quem vai perguntar, preocupe-se que seja absolutamente pertinente ao que está sendo dito, procure ser objetivo, ok? Fale, Daniel. Essa semana eu lendo um texto aqui de Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 a 6, né? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si
cair nesse pecado? Maravilhosa pergunta, é o último tema da aula de hoje. Você que recebeu a apostila por esse grupo e pelo conselho, vai acessar, se é que já não acessou, a apostila toda, e o último tema são as controvérsias. E aí nós temos esse texto lá nas controvérsias. Obrigado, eu vi que você é um homem de visão. Já alcançou o final. Mas vamos chegar lá, chega lá. As 7 garantias bem fortes da palavra de Deus sobre a perseverança. E agora nós vamos à Bíblia, né? Eu vou pedir que você seja rápido. Alguém abre, por favor, João 10, Evangelho de João 10, versos 9 e o verso 27 a 29. A primeira garantia é a promessa e o compromisso do pai com o filho. A primeira promessa é a garantia, a primeira garantia é a promessa do pai e o compromisso do pai com o filho. João 10, 9, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. João 9, 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Muito bem. O texto é um texto de promessa e compromisso do pai com o filho. O texto nos diz que a vida eterna é dada por Deus em Cristo. Ela não foi conquistada, ela não foi nem merecida, ela foi dada graciosamente. E aí aparecem 2 palavras muito fortes, muito abrangentes, que é a palavra jamais e a palavra ninguém. Jamais é uma palavra de Deus, jamais essa pessoa será tirada da minha mão. Jamais, jamais aqui é jamais. Ninguém poderá tirá-lo da minha mão. E aí ninguém é ninguém. São palavras muito fortes, são garantias. Portanto, quem nos segura e garante são as mãos do Pai e do Filho. Não são nossas atitudes, não são nossas decisões. Ninguém é ninguém. E diz que ninguém pode tirar a ovelha das suas mãos. O mesmo Evangelho de João, por favor, alguém abre aí no capítulo 6, verso 37 ao verso 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Esse é o fator. Olha, eu acho, sim, na minha maneira de ver, embora eu seja completa, total, integralmente adepto, se é essa palavra, ou convencido de que essa doutrina é muito clara e muito simples, esse texto por si só, ele esclarece tudo. Todo aquele que o Pai me der, portanto é um compromisso de pai para filho, aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vier a mim, eu não perderei, nem lançarei fora, e diz depois, eu não vou perder. Cara, você sabe que garantia maravilhosa é essa? Você pode se mexer, se lacrar para cá, para lá, tentar se alarguear, mas você está guardado pelas mãos do Senhor. É uma promessa, é uma garantia. Não, mas e se eu pecar, eu sei, meu querido, o seu pecado não é mais forte do que Jesus. O seu pecado não é mais forte que Jesus. E Jesus está dizendo que de modo algum eu o perderei. Palavra do texto. Então a primeira garantia é a garantia do acordo, do compromisso que Deus firmou com o Filho e o Filho firmou com o Pai. A segunda garantia é a garantia do amor do Senhor. Romanos 5, 8 e 9.
Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, irmãos, o texto nos diz que por amor o Filho foi entregue quando nós éramos pecadores. Não diz que foi porque nós éramos bonzinhos, ou porque Deus anteviu que lá na frente você seria bonzinho, ou você o aceitaria num momento de grande fé. O texto diz que ele nos deu o Filho por amor, quando éramos ainda pecadores. E essa decisão não foi garantida pelo fato de que nós éramos ou seríamos bons, mas pelo amor. O amor de Deus é que nos garante. Romanos ainda 8, versos 15, 16. Romanos 8, versos 15 e 16. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Abba, Pai é paizinho. Pai, papai. Papai. Então, porque nós fomos salvos, o Espírito Santo que nos regenerou, aula passada, que nos fez nascer de novo, nos deu agora uma genética, como Pedro diz, incorruptível. Agora permanece em vós a semente do Senhor, semente incorruptível. E nós agora nascemos de novo e somos filhos. Lembram de João 1,12? Qual é o texto de João 1,12? Famosíssimo. Abra aí, enquanto está com o dedinho aí em Romanos 8, abra em João 1,12. Agora, aqueles que o receberam foram feitos o quê? Filhos de Deus. E é por isso que nós podemos orar a oração de Mateus capítulo 6, que diz: Pai nosso que estás nos céus. Porque agora nascemos de novo. E porque nascemos de novo, diz o texto, recebemos um espírito de adoção. Agora eu não sou o Ângelo velho, o velho homem, como diz Paulo. Agora eu sou um novo homem. Eu tenho em mim um DNA de Deus. Se eu for fazer o teste do ratinho, aquele teste da paternidade, quando fizer o teste da paternidade lá no programa do ratinho, vai aparecer que eu tenho o DNA de Deus. Eu sou de Deus. E a palavra, então, nos garante que nós fomos adotados por Deus. E aí eu posso abrir um parênteses e dizer assim: se eu sou filho e já posso chamar ele de pai, será que algum mau comportamento meu, alguma atitude rebelde, algum distanciamento meu me fará perder a minha filiação e a minha paternidade? Será que nós que somos pais falhos e limitados poderíamos renegar um filho nosso, dizer ele não é meu filho, porque está em desobediência contínua? A palavra nos diz que quando somos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida. E eu não conheço o liquid paper celestial, onde hoje eu estou em pecado, o Senhor vai lá com o liquid paper e apaga o meu nome do livro da vida. Mas amanhã eu me arrependo, e ele vai novamente com a pena celestial e escreve o meu nome. Mas semana que vem eu faço nova bobagem e ele risca o meu nome do livro da vida. E aí eu me arrependo num culto na Betânia e me entrego a Jesus, ele vai e bota meu nome no livro da vida. E depois de apagar e escrever, onde é meu nome já está um buraco no livro da vida, não dá para botar mais o meu nome. Alguém entende essa lógica? A filiação é eterna. Mesmo capítulo, versos 30 a 37. Romanos 8, 30 a 37.
poupou o seu próprio filho, antes de nós, ou prometido, não nos dará graciosamente com ele coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus, ou antes que ele justificou, qual está em Deus, 37. Nossa vitória não depende de nossa atitude, comportamento e nossa estabilidade. Nossa vitória está na dependência apenas do amor e do sustento da morte de Cristo. Pode ler, por favor. 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, naquele que nos amou. Em todas as coisas somos vencedores. Não porque somos fortes, mas por causa daquele que nos amou. Então, o livro da vida, o nosso nome no livro da vida não pode ser apagado. O Senhor já fez uma obra que começa o texto, como ela diz, nós fomos chamados, fomos salvos, fomos justificados. Há todo um processamento, fomos regenerados, nascemos de novo. E o ponto final é a entrada na glória, é a presença no céu com o Senhor. Falharia o Senhor no último momento, depois de uma obra tão maravilhosa, tão longa? Então, em segundo lugar, a garantia do amor. Terceira garantia é a garantia da sua fidelidade. Romanos 11, 29. A garantia da sua fidelidade. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons Irrevogáveis é a palavra. e a vocação. Não é? Então, a palavra dom no grego é a palavra doação de graça. Os dons, aquilo que ele doou de graça. E a sua vocação, o seu chamado. Vem, Tiago. Vem, Caio. Vem, Esther. Ele chamou. São o quê? Irrevogáveis. Chamou, está chamado. Ponto final. Chamou, está chamado. Não tem segunda chamada. Se não chamou, não chamou. A quem ele não chamou, ele não chamou. Tá? A aula não é sobre eleição. Romanos 9, Romanos 10, dever de casa para quem sabe, e não chamar. E se ele não chamou e se não chamar? Romanos 9, Romanos 10, tá lá. Tá bom? Na aula de hoje não é sobre chamado nem eleição. Isso aí é outro ponto que Romualdo passa para Marcos, Marcos passa para Ângelo, Ângelo passa para Marcos. E aí estamos decidindo quem vai dar essa aula ainda. Estamos na luta, estamos na luta. Sim, meu amor, pode falar. Ele fala assim, acho que foi João, né? E a vontade do Pai me enviou, que nenhum deles se perca, mas que ressuscite no último dia. Então, é a vontade do Pai que não se perca. Mas qual o risco de se perder? Não, aqueles a quem ele chamou, acabamos de ver que não se perderá. Que a sua chamada é irrevogável, o texto que agora lemos. A outra é o seguinte, do Apocalipse 3, 20, que você acabou de ler também. Eis que estou à porta. Aí no versículo 21 fala... Eis que estou à porta e bato. Isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou Isso. seja, tem que ouvir a voz dele. No 21 fala assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Isso. Ou seja, o que vencer... Você e Daniel vão ficar para o fim. Mas eu queria dizer a vocês que nós usamos esse texto equivocadamente. Quando falamos sobre eis que estou à porta e bato, alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele, nós achamos que esse texto se refere ao chamado salvação. Que ele vai bater, abre por favor, meu querido, abre, eu quero entrar no seu coração. Não é, esse texto não é sobre, só um instantinho, velho. Esse texto não se refere a plano de salvação. Isso é uma carta a uma igreja.
Ele está falando já com salvos. Está falando de uma obra, de um trabalho, de uma santificação. Ele está falando de uma operação a uma igreja. Então esse texto não é aplicável à salvação. Jesus não fica no coração de ninguém batendo, por amor de Jesus, eu mesmo, abre essa porta que eu quero entrar. Oh, por favor, não resista à porta. E Jesus bate, 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 a mão fica inchada. E ele diz, não é assim, gente, não se condiz com o resto da interpretação das Escrituras. Mas volto a dizer, a aula de hoje não é sobre eleição. Nós estamos falando sobre salvos. O nosso núcleo de trabalho hoje é a perseverança dos salvos, tá bom? Nós não estamos discutindo porque um é salvo, o outro não. Isso é um outro assunto, ok? Ok, Dorinha? Firme na promessa. Rápido. Rapidíssimo. Então fale. Objetivamente. Sim. A palavra que talvez resolva esses questionamentos é Deus quer que todos sejam salvos. Uhum. O coração de Deus é isso. Isso. Manso e humilde. E quer que todos sejam salvos. Sim. Tá. Só isso. Tá bom. Esse vai ficar um dos textos para a aula de predestinação. Vamos prosseguir, meus irmãos? Estamos falando então sobre salvos preservados. Fala, Caio. Olha só, João 11, 12, que é um texto que foi lido, diz, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome. São duas coisas. Aham. Crer e crer. Não são a mesma coisa. Aham. Não é? Aham. Você só abordou receberam. Mas receberam porque creram. O ato de ter duas palavras, uma ao lado da outra, ninguém recebe Jesus se não crer nele. É um ato contínuo. É uma moeda com dupla face. Ok? Vamos então à sua... Eu ainda estou falando sobre a fidelidade. 1 de Tessalonicenses 5:24. Isso é uma aula maravilhosa. Eu acho até que o pastor Theo devia me dar 3, 4 horas para dar essas classes, mas não consigo, não tenho esse prestígio. Vamos lá. 1 de Tessalonicenses 5:24. Cadê Ricardinho? Tá aí ainda ou saiu? Ricardinho, aquele cafezinho, no mesmo copinho, com as mesmas 4 gotinhas daquilo que você não gosta. Então hoje foi de ficar longe de mim para eu não te ver, né? Ah, garoto. Tá. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:24. Vamos falar mais alto e repetir devagar. Você apertou aí o acelerador 2 vezes. Aquele que o chama para isso acontecer, pois ele é fiel. Pô, eu podia ter dado a aula só com esse verso. Nem precisava gastar aqui meu latim todo. Obrigado, Ricardinho. Você já subiu mais um degrau no céu, viu? Você ia ficar no céu lá em Santa Cruz, já vai ficar em São Gonçalo. Tá chegando perto, ó. Tá chegando perto. Tem irmão aqui que tá no sovaco de Cristo, tá ali pertinho. E tem um de nós aqui, vamos lá para Santa Cruz da Serra, ficar no céu bem longe. Você só com esse cafezinho já, ó, caminhou. Heresia pura, gente. Olha aqui. 2 Tessalonicenses 3:3. 2 Tessalonicenses 3:3. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirma. Esqueceu do meu adoçante. Adoçante você esqueceu, me matou aqui. A palavra aí é fidelidade. Repete, por favor, que eu estava falando com o Ricardinho, desatento à palavra. Leia de novo. Todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele é fiel. 1 Tessalonicenses 5:24, 2 Tessalonicenses 3:3, ele é fiel. Então, irmãos, o que garante a nossa salvação não é a minha fidelidade. Entenda isso. Quem o Senhor garante, está garantido. Obrigado, Ricardinho, muito obrigado. Tá bom, tá bom, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Obrigado pela sua bondade. Então, a garantia da nossa salvação é a fidelidade de Deus e não a minha fidelidade. Ô homem fiel, olha, esse não peca, esse está salvo porque ele não peca. Não, meu querido, quem me sustenta, quem me garante, quem me segura é a fidelidade de Deus. É por sua fidelidade que somos preservados, guardados do maligno.
É pela sua firmeza e não pela nossa suposta firmeza. Nós dependemos de um Deus fiel e não de um homem vacilante de coração enganoso. Quarta garantia: os projetos e a coerência de Deus. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu estou absolutamente certo que aquele que começou a obra em vós, o que é que diz o texto? Vai completar a obra. O Senhor não dá tiro vazio, pá, pá, pá. Não, o Senhor, quando chama a sua vocação, é eficaz. A sua decisão é irrevogável. Chamou, você veio e você recebeu a obra de regeneração. E uma vez salvo, salvo para sempre. É o resumo dessa doutrina. Quem é salvo, está salvo para sempre. Ponto final. Quem está salvo é salvo para sempre. 1 de Pedro 1, de 4 a 6. 1 de Pedro 1, 4 a 6. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações. Texto também muito claro. Sois guardados por Deus. Salvação preservada. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em todo o tempo é Ele. Ele conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele regenerou, Ele justificou e Ele guardou. Ponto. Obra completa. Está explicado aí. A obra de Deus é perfeita, é completa, ainda que complexa. Ele não falha, ele não se engana, ele não é surpreendido. O seu projeto é eterno e coerente. Deus não desperdiça poder, obra e graça. Ele não chama, ele não dá a graça, salvação para depois falhar. A vida eterna que ganhamos é eterna. Se fosse perdida, não era tão eterna assim. Que tal? Se você recebeu a vida eterna, ela é eterna. Se a cada pecado, a cada falha você a perde, você não ganhou uma salvação eterna. Você ganhou uma salvação variável. Um dia está, um dia não está. Um dia está, um dia não está. Se Jesus volta no dia não está, a salvação eterna não era tão eterna assim. Somos guardados por Deus para a salvação que foi preparada desde a eternidade e que foi revelada a cada um de nós nos nossos dias. Poderíamos nós perdê-la frustrando o Senhor? Seríamos bastante pretensiosos e arrogantes, achando que somos salvos pela nossa fé, pelo nosso comportamento e pela nossa perseverança. Quem somos nós que perseveramos e mantemos seguras a nossa salvação? Deus não depende de nós para nos salvar. Psicologicamente falando, né? A quinta garantia é o poder de Deus. 2 de Timóteo 1,12 e 4,18. 2 de Timóteo 1,12 e 4,18. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele é poderoso para guardar o meu depósito, a minha vida, a minha alma, até aquele dia. Ele é amoroso,
Ele é fiel, porém ele é também poderoso. Preserva tudo e todos de acordo com os seus planos e com os seus propósitos. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos preserva. E os nossos pecados não foram impedimento para que Ele nos escolhesse e chamasse. Portanto, não serão fortes o suficiente para vencer o poder de Deus. 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Repete, Ricardinho, por favor. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto ele precisa ser bem compreendido. O texto não está dizendo que nós não vamos pecar. É mais ou menos semelhante a não nos deixes cair em tentação. Não são promessas de que seremos santos e impecáveis, mas apenas diz que com o pecado, com a tentação, com até a queda, a obra do maligno não se concretizará, porque o Senhor, por seu poder, não permitirá que a obra do maligno persevere e seja vitoriosa, mas que o seu plano, o seu poder, o seu amor, a sua graça nos sustentarão. Em todo o tempo, irmãos, e aqui tem uma coleção de textos, nos afirma que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Sim. Porque obra maligna, o objetivo maior do diabo, qual é? Quem leu Cartas do Diabo ao seu aprendiz sabe. A obra maior do maligno é tirar de nós a salvação e dar-nos a morte. De que maneira? Com aquele capítulo, com aquele parágrafo anterior que você falou, usando essa pretensão humana, pretensão de que você vai merecer. Se tiver um método certinho, fizer tudo direitinho, você vai merecer. É a pior arma do diabo. Botar na minha mão a dependência de eu ser salvo ou não, botou uma mão errada. Não sou confiável. De jeito nenhum. Eu não sou confiável. Meu coração, diz a palavra, ele é enganoso. Então, Deus não vai botar a salvação na minha mão. Nem que Ele quisesse, Ele não vai querer. Porque a minha salvação é algo que começa na eternidade e se concretiza na eternidade. De maneira que eu não vou conseguir, como diz Jesus, escapar das mãos dele. Aquele que o Senhor me deu, de modo algum eu perderei. Eu não vou poder me gabar de dizer o meu pecado foi mais forte que Jesus. Eu pequei tanto que Jesus diz, vai. Vendo? Eu fui mais forte que Jesus. Gente, ninguém é mais forte que Jesus. Não tem pecado no mundo que me roube das mãos dos braços do Senhor. Fica em paz. Fica em paz. Essa aula é maravilhosa, a gente fica em paz. Mas eu quero saber por que não, se tudo é Deus, por que ele não salva os outros? Isso, voltou na eleição. Ô moça danada, vocês três estão combinadas contra mim. Já percebi que vocês formam um trio. Querem me derrubar hoje de qualquer maneira. Guarda isso para a aula de predestinação. E se eu conseguir te responder, eu estou no céu. Estou lá de cima respondendo. Porque nem Paulo conseguiu responder aos Romanos. Capítulo 8, capítulo 9, dever de casa antes do franguinho com quiabo e com macarrão. Hoje vocês vão ler Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10. Porque os próprios romanos perguntaram isso a Paulo. E ele disse, vocês querem discutir com Deus, gente? Deus escolheu o ponto final. E eu não vou cair na tentação de falar sobre isso hoje. Eu não vou falar sobre predestinação, não. Tá. Mas não me parece uma situação muito cômoda essa de você ficar numa situação, eu sou salva, serei sempre salvo. Quase no fim da aula você vai ter essa resposta. Quase no fim. Quase no fim. Você está um pouquinho antes de Daniel e a irmã. Você viu um degrauzinho antes. Vamos em frente, gente? Vamos em frente? Vamos embora. A garantia, a sétima garantia... a sexta garantia é o selo e o penhor. O selo e o penhor. O selo e o penhor. Essas palavras usadas por Paulo aos Efésios e aos Coríntios, a gente precisa entendê-las. Selo
Vocês devem lembrar, vocês já viram muito filme, certamente, da antiguidade, onde o rei, quando enviava uma mensagem para garantir a fidelidade daquela autenticidade, vamos dizer melhor assim, a autenticidade daquela mensagem, ele tinha um anel que era só ele que tinha, só o rei. Então, derretia-se uma cera ou algo parecido e ele colocava o seu anel como um selo. E aí quem recebia aquela mensagem via o selo e dizia, isso aqui é do rei. Ó o selo do rei aqui. Então, o selo, a chancela, não é isso, Tiago? O selo é a garantia de autenticidade. É o que Paulo está usando como figura. E o penhor? O penhor é o sinal das nossas prestações. Quem vai lá nas Casas Bahia, que compra lá a geladeira por 32 prestações, e aí ele dá o sinal, porque o vendedor diz, só é sua se você der o sinal. E aí você vai e fala a primeira prestação. Quando você dá a primeira prestação, então a geladeira é sua. Você agora pode pagar em 30, 40, 87 vezes, mas a geladeira é sua porque você já deu o penhor, na linguagem cartorial do Novo Testamento, na linguagem cartorial do tempo de Paulo. O penhor era uma garantia de pertencimento. Selo é garantia de autenticidade. Penhor é garantia de pertencimento. Guardou? Captou, amados? Selo, garantia de autenticidade. Penhor, garantia de pertencimento. Então ele diz que o Espírito Santo em nós é garantia de selo e penhor. Efésios 1, 13 a 14. Vamos embora que ainda tem algumas coisas para a gente falar. Daqui a pouco eu vou chegar nas objeções. Vamos lá? Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Entenderam aí, gente? Casas Bahia, puro e simples no texto. Você aceitou, você creu, você recebeu o selo, e o selo é a presença que o Espírito Santo vai passar a morar em você, você se transforma em templo do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo em nós é selo e penhor, é o que diz Paulo, é selo e penhor, então é autenticidade e é pertencimento. Quando alguém, Satanás, os poderes do mal, das regiões celestes, olha para você, olha para mim, olha e vê em nós o selo e o penhor. Mesmo quando ele vem tentar botar as coisas no nosso caminho, ele está vendo em nós o selo e o penhor. E diz o texto, até que seremos finalmente resgatados. Então, toda a sua caminhada de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos, contudo, em todo o tempo você está debaixo do selo e do penhor. E essa é a garantia que o Espírito Santo dá a você. 2 de Coríntios 1, 22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, é o mesmo tema agora a igreja de Corinto. 1 de João 4,13. Primeira carta de João 4,13. Nisto conhecemos que pertencemos dele e ele pertence em nós, permanece em nós pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Olha aí, é a confirmação agora já por outro autor, João. É nisso que a gente sabe que é dele, porque o Espírito Santo está morando em nós. Essa é a garantia. Além das promessas que o Pai fez ao Filho, das garantias todas de poder, de amor, de tudo, existe a garantia da presença do Espírito Santo. Quando a gente é salvo, recebe o Espírito Santo dentro de nós. E ele é o penhor, ele é o sinal, ele é a garantia, é a identidade. Temos o DNA de Deus, o Espírito Santo veio morar em nós. Somos templo
E ele não é do tipo que sai e volta, sai e volta, sai e volta. De manhã ele sai, de noite ele volta. De manhã ele sai, de noite ele volta. Portanto, ninguém perde a salvação, porque ninguém faz do Espírito Santo um hóspede que vai e vem, mas ele é residente em nossas vidas. A sétima e última garantia, pelo menos as que eu anotei, é a intercessão do Filho. A intercessão do Filho. Hebreus 7, 24. Desde, no entanto, ele continua para sempre ter o sacerdócio, o seu sacerdócio limitado. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se estendam a Deus, tendo sempre para interceder por ele. Gente, o texto fala de palavras muito fortes. Totalmente e sempre. São palavras muito abrangentes, muito completas. João 11, 42. Evangelho de João 11, 42. Olha, só uma observação, remete ao início do curso, quando você falou da imutabilidade de Deus. Ele não muda. Isso. Isso é uma garantia fantástica. Exatamente. Seus planos são eternos. Isso aí. João 11, 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam e tu me enviaste. Aqui tem um monte de lugar, minha querida. Ó, aqui na frente tem um monte de lugar. Pode ficar aqui para você não ficar cansadinho. Então, Jesus está intercedendo por nós e ele diz uma coisa aí muito legal. Pai, você o quê? Sempre me ouve. Pô, se ele está intercedendo por nós e o Pai sempre o ouve, está tudo certo. Está garantido, né? João 17, versos 2, 6 e 9. João 17, versos 2, 6 e 9. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. 2, 6, 9 e 24. 9. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Novamente, a garantia da sua intercessão. Pai, eu quero que onde eu vou estar, onde eu estou, os que você me deu estejam também. Então, Pai, por favor, ouve a minha intercessão. E aí diz o texto que ele sempre me ouve. Romanos 8, 34, eu acho que é um texto que já lemos, vamos ler novamente. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. É ele quem intercede por nós. Então, irmãos, Quem tentará acusação dos filhos? quem tentará acusação? Cristo que Alguém pode, por algum momento, duvidar da eficácia da intercessão de Cristo? Será que o Senhor dormitaria ou falharia na sua vigilância, no seu amor, no seu cuidado, e os nossos muitos, frequentes e poderosos pecados venceriam? Quem é maior? Nós e os nossos pecados, ou Jesus, suas promessas, seu mérito e seu poder? Ficariam sem resposta ou falhariam as orações de Jesus a nosso favor? Será que já pensamos alguma vez que quando admitimos que podemos perder a salvação por causa dos nossos pecados, estamos desmentindo todos esses claros e fortes textos a respeito de garantias fortes que a palavra nos dá? Então, eu sei que uma aula aqui de 40 minutos
voando sobre esses textos, sem ter tempo de pausar um por um, analisar um por um, deixa um pouco a desejar, mas é muito importante o que a gente diz, que você medite na palavra. Que, tendo a apostila na sua mão, você volte a isso tudo, a essas garantias, as 7 garantias que a palavra nos dá a respeito de que a salvação não depende do meu bom comportamento. A salvação não depende da minha fidelidade. A salvação não depende da minha força em ser fiel até o fim e preservar. Todo o tempo, todos os textos que lemos, a Bíblia é clara dizendo que aquele que nos chamou nos garante até o fim. Bom, agora eu tenho ainda alguns minutos e vou entrar nas objeções que são levantadas frequentemente a esse respeito. Da mesma maneira, vamos fazer isso da maneira mais objetiva possível. Cada um deles, claro, vai merecer um debate maior. Só que a gente não tem muito tempo. Então vamos lá. Há 3 objeções que são mais frequentemente levantadas a essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Primeira objeção, foi aqui já trazida por alguém, muitos acham que essa doutrina alimenta o relaxamento moral e espiritual, alimenta a indolência e até abre portas para a imoralidade. Ocorre, e nós não podemos de forma nenhuma esquecer disso, que tudo que até aqui foi falado está falando de pessoas que verdadeiramente nasceram de novo. Essas promessas, essas garantias não estão abertas para todo ser humano, mas está falando daqueles que nasceram de novo. Não dos casos que conhecemos, de pessoas que eram muito crentes e fiéis e que acabou se extraviando. A doutrina não fala a respeito disso, fala das pessoas que verdadeiramente nasceram de novo, que ganharam a nova natureza e que, ainda que pequem, como todo mundo peca, não têm prazer na prática do pecado. Pessoas que estão habitadas pelo Espírito Santo e que, por estarem habitadas pelo Espírito Santo, entristecem-se, constrangem-se, buscam, assim que possível, uma ocasião de oração, contrição e arrependimento. E que, ainda que ocasionalmente, ou às vezes até demoradamente, andando em caminhos longe do Senhor, são pelo Espírito Santo advertidos em todo o tempo e chamados a voltar. E voltam manifestando arrependimento, confissão, evidenciando claramente que o Espírito Santo que neles habita os preserva, opera, trabalha, trazendo de volta para o povo de Deus. Vamos ver o texto? 1 de João 1, de 8, eu botei 2, aí tem uma falhazinha na apostila. 1 João 1, a partir do verso 8. Vamos lá. Dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perfeito. Então, ele é a garantia de que, estando o Espírito Santo em nossa vida, nós seremos, ao pecar, induzidos, conduzidos, constrangidos a buscar em algum momento a confissão e o arrependimento. 1 de João ainda, capítulo 3, verso 6 e verso 9. Primeiro de João 3, verso 6 e verso 9. Aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Filhinhos. 9.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Entendeu, minha querida? A nossa questão de dizer, essa doutrina aí não funciona não, porque se a pessoa sabe que uma vez salvo, salvo para sempre, vai cair no pecado. Aí que ele vai viver nababescamente. Cara, se ele pensa em viver nababescamente, ele não nasceu de novo. Então não está nesse grupo aqui que a gente está tratando. Porque quem está tratando aqui é daquele que nasceu de novo, que foi regenerado, em quem está habitando o Espírito Santo. Mas como ele peca, diz o texto, ninguém pode dizer que não peca. Mas ao pecar, aquilo lhe acusa, a presença do Espírito lhe acusa, diz a ele, olha, você pisou na bola, cara, procura um momento agora de confissão, porque você é do Senhor. Então um bom sinal é esse, se ele usa a doutrina para dizer que ele está livre para pecar, é o primeiro, sim. Então se ele usa isso como argumento, ele não faz parte dessa promessa. Quem está na promessa, né? Capítulo 5, 18 de 1 João ainda, 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ponto. Então, o primeiro argumento é esse. O segundo argumento é aquele que foi levantado aqui já também. Bom, mas a Bíblia está cheia de textos onde nós somos advertidos contra o pecado e contra a apostasia. Se não há risco de cair e de perder a salvação, então para que faz as advertências na palavra de Deus? Vamos pegar um texto aqui, Hebreus 2:1, Hebreus 3, 6 e 14. Hebreus 2:1, Hebreus 3, 6 e 14. Hebreus 2:1. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Para que delas jamais nos desviemos. E há pessoas, então, que usam esses textos para dizer, então é possível que eu me desvie. Mas o texto está dizendo ao contrário, está dizendo, apeguem-se à palavra. A ênfase do texto não é, você vai se desviar, hein? Não, o texto está dizendo assim, apegue-se à palavra. Então, cuidado com a forma como você lê o texto. A ênfase do texto é, para você evidenciar que essa promessa te alcançou e que você está na palavra, na promessa de Deus, mantenha-se fiel na palavra. E isso vai provar para você e para os demais de que você não é daqueles que se desviará. Não está dizendo o texto que você vai se desviar. Entende? Tudo depende da forma como você lê o texto. 3, 6 e 14. Cristo, porém, como Filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Se guardarmos firme. Tem uma condicional aí, né? Ser condicional. Sim. Mas é fantástico, isso tem um desdobramento psicológico absurdamente poderoso. Aliás, é uma boa coisa para esse tema, correspondente psicológico, as atitudes que essa doutrina implica na nossa vida. Isso é riquíssimo. Muda totalmente. Apocalipse 2:10 é um outro texto muito frequentemente usado. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Bom, então eu preciso ser fiel até a morte. E se depende, a coroa da vida depende da minha fidelidade, eu tenho que ser fiel até a morte. E aí você pega um texto e anula todos os textos, todos os outros que nós temos lido até aqui. O que o texto está falando é que a sua fidelidade é a garantia da sua salvação. E não que você será salvo se for fiel. O que o texto está falando é de que não haverá no céu ninguém infiel. O que ele está dizendo assim, no céu não vai haver infiel.
Então, ser fiel até a morte, e você vai ter a coroa da vida. Entende a diferença da abordagem? O texto não está dizendo que a garantia depende de você. Está dizendo que no céu não haverá infiel. E ao ser fiel até a morte, isso revela que você é do Senhor. O texto que foi trazido pelo Daniel é Hebreus, né, Daniel? Sim, 3, 4, Hebreus 3, de 4, repete, por favor, aí, meu querido. Leia, por favor, o texto, eu vou encerrar aqui para abrir para perguntas. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes dos instruidores caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Isto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. A minha dúvida seria só quanto a esses que caíram. Seriam aquelas blasfêmias contra o Espírito Santo, como não devo dar o texto agora, que quem pecar contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. Esse texto, Daniel, ele é um dos textos mais difíceis dentre uma dezena de textos bíblicos difíceis de interpretação, e há interpretações diferentes. Uma das interpretações é a dica que dá a primeira palavra. É impossível. Então já diz que se isso acontecer ou se acontecesse, a pessoa salvo para sempre. Se ele caiu, então ele perdeu, entre aspas. Então esse não vai ser renovado. Então a doutrina de que salva, perde, salva, perde, salva, perde, não se aplica a ele também. Porque o texto está dizendo que ele perdeu, perdeu. Então a primeira interpretação seria que o impossível confirma a doutrina de que quem perdeu, perdeu. Não era, perdeu. Se é impossível, ele não vai ser salvo hoje e perder amanhã, ser salvo hoje e perder amanhã. Essa é a primeira forma de ver o texto. A segunda forma, há autores que dizem que o texto em nenhum momento usa a palavra de alguém que foi novo nascido, alguém que foi regenerado. Fala alguém que provou, que viu, que experimentou, que foi beneficiado, que frequentou, que experimentou milagres, que a filha ficou curada, que o marido ficou bom, frequentou a igreja, ouviu a mensagem, foi à frente dezenas de vezes, entregou a vida. Esse entendeu, participou. Jesus Cristo morto foi-lhe apresentado e ele entendeu perfeitamente a morte de Cristo. Então ele passou por todo o processo de Deus para que ele se arrependesse e ele aceitasse. Mas mesmo debaixo de toda a bênção do Evangelho, do que a gente chamou aqui de vocação, a pregação, milagre, culto, evangelização, ele entendeu a cruz, entendeu Jesus, tudo, e ele não quis, e ele não aceitou. Então, para esse é impossível, porque ele já experimentou tudo e não quis. Ele provou disso, provou disso, provou disso, provou disso, provou disso, provou disso, mas não aceitou. Então não há como renová-lo, não há como fazer essa obra de novo nascimento nele. Essa é uma outra forma de enxergar esse texto. É um texto difícil. Nem tem como ele... Não há como mais nele pregar nada, porque ele já participou de tudo. Ele já viu milagre, já experimentou milagre, já ouviu o Evangelho, já foi à cruz, já viu Jesus morto, já entendeu a obra de salvação, o Evangelho foi com clareza lhe apresentado, ele experimentou de tudo, mas não se salvou.